ouvinte também tem um sinal próprio. Então aqui já é uma questão cultural, né? Aí nós fazemos a referência do nome, mas o mais importante para o surdo é o sinal, porque sempre eles vão se identificando pelo sinal e os ouvintes que fazem parte também têm essa oportunidade. No quadro, quais são as outras manifestações culturais que podem ser vistas, né, através da interação, das expressões artísticas, do uso da tecnologia, que é diferenciada na rotina, né, de vida diária das pessoas surdas? Então nós temos aqui chamar a atenção de um surdo, como que acontecem as conversas, a importância do olhar e a apresentação pessoal. Quando você for chamar uma pessoa surda, né, se você está próximo, você faz o toque. A orientação é que você sempre entra no campo visual, imagina alguém que não ouve nada, né, e vem uma pessoa por trás e chama, vem outro e chama. Então, é educado, né, uma polidez na verdade, você entrar na frente, no campo visual da pessoa, ou tocar no seu antebraço ou no ombro, tá? Então, o toque é importante, porque ele não ouve, não adianta ficar chamando Paulo, João, Maria, não ouve, não adianta. Uma outra orientação, se você está num ambiente, tem bastante surdos, estão todos conversando, né, e de repente você precisa chamar a atenção deles, vai começar a palestra, a aula, assim por diante, você pode utilizar a visão. Então, apaga a luz e acende a luz. Aí eles vão, tem alguém chamando. Uma outra estratégia quando você está um pouco mais distante. Uma outra estratégia é acenar mesmo, né? Quer chamar o surdo? Acena e ele te vê e aí ele vem e vocês começam a conversar. Em relação às rodas de conversas, né, as conversas que são entrecruzadas principalmente. Os ouvintes, se estão sentados a uma mesa, nós fazemos um intercâmbio de conversas, né? Esperamos alguém falar, terminar de falar, e aí o outro vai e responde, mudamos de assunto. Os surdos é muito comum, né? Uma característica que precisa de estudos, na verdade, que eu observo, os surdos ficam conversando horas em pé, né? Eu já vou sentando, puxando uma cadeira, mas eles ficam horas batendo papo em pé. Mas é interessante que eu posso conversar com um surdo aqui sobre política, o meu amigo conversa sobre religião, o outro conversa sobre trabalho, sem atrapalhar, né? Porque não existe som, apenas sinais, então não se atrapalha a troca, né, de temas numa mesma roda, num bate-papo em grupo. A importância do olhar. É indispensável o olhar e é indispensável retroalimentar a conversa, tá? A gente que acaba trabalhando muito com surdos, me incomoda muito se eu vou conversar com alguém e ele não olha para mim. Eu preciso que olhe para mim, porque isso significa atenção. E os surdos também. Se ele está sinalizando, você deve olhar. E como retroalimentar, professora? Se concorda, né? A expressão facial vai retroalimentando, porque é chato você conversar com alguém e ele fica olhando para a cara assim. Aí ele pensa, será que ele está entendendo mesmo? Então, retroalimentar a conversa é importante. Digamos que você está conversando com um surdo, aí um ouvinte vem e te chama, né? Sandra, eu viro para... Deixa o surdo, ele não sabe que alguém me chamou. Então, sinaliza para outra pessoa, para ela esperar, né? Espera. O surdo já vai saber que tem alguém querendo falar comigo também. Deixa ele terminar a conversa, termina a conversa e você vai dar atenção para uma terceira pessoa. Em apresentação pessoal, como eu mencionei, né? O nome, o sinal, idade, essa configuração de mãos, a idade, muito comum perguntar, se é surdo ou ouvinte. Então, sinal de surdo, coloque o dedo indicador aqui na orelha e termina na boca. Surdo, ouvinte, essa configuração de mãos, ouvinte. Então, é muito comum perguntar. E um outro tema também, que aí a conversa começa a se desenrolar, é como que você aprendeu Libras, né? Libras, como? Aí você começa contando como você aprendeu Libras, enfim. Então, algumas características culturais. Trouxe ali uma lista de vocábulos, alguns cumprimentos, né, esses termos cordiais aí. Bom dia. Então, existem variações regionais. Eu vou escolher apenas uma, seguindo o material, tá? Para que vocês depois não se percam aí nos seus estudos. Então, bom dia é essa configuração de mãos na frente da boca e você vai abrir. Bom dia, tá? Esta configuração de mãos, dia. Boa tarde, novamente, boa. Pode colocar um braço de apoio ou não. Tarde significa o pôr do sol. Boa tarde. Boa noite, boa noite. Ou, acho que no livro é boa noite.
tá? Então, boa noite. Tudo bem? Então, você vai perguntar, expressão de pergunta, né? Tudo bem? Aí responde. Tudo bem, ou mais ou menos. Então, tudo bem. Com licença, pode ser com licença, semelhantemente a por favor, mas o contexto vai indicar se é por favor ou se é com licença. Também tem com licença sim, ó, lembra do Chaves? Eu não vou esquecer mais, então com licença. Desculpe, essa configuração de mãos no queixo. Desculpe. Desculpe. Obrigada. Obrigada com as duas mãos ou somente com uma. Obrigada. E tchau. É tchau mesmo, assim como os ouvintes dão tchau. Tá? Então, alguns vocábulos que é importante para a professora Cláudia nesse primeiro momento. O batismo do sinal, mais uma vez eu trouxe ali no quadro, que nós temos alfabetos manuais distintos. Então, aqui nós temos um alfabeto brasileiro. O da França, só para você perceber por que eu trouxe da França, né? O berço da escolarização, e principalmente a influência do francês, Ernest Rouet, na educação de surdos, ela foi bastante importante. Então, algumas letras do alfabeto manual brasileiro, ele se parece com as letras do alfabeto francês, mas depois eles se diferem em muito, né, as suas configurações, principalmente em relação a outros alfabetos manuais também. O que a gente pode entender aqui? A professora Cláudia, para resolver a situação, né, ela explica para os alunos o alfabeto manual, explica, olha, para chamar a Maria, não fica gritando, né, se aproxime dela, toque no seu antebraço, e aproveita esse momento também a pedir para a Maria que dê o sinal para os demais alunos, né? Então ela pode fazer uma observação e dar o sinal para cada aluno também, assim inicia a interação, né? E esse aspecto cultural sendo observado e sendo praticado no contexto de sala de aula. Assista o próximo vídeo e já voltamos. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Alguns vocábulos que são usados no livro eu trago para vocês, mas eu vou trazer também outros que não são apresentados no livro, tá? Eu deixei na primeira teleaula, na segunda teleaula, no último slide na aula de hoje também, alguns aplicativos, você pode baixar os aplicativos. Então, tentando trazer um pouquinho mais de vocabulário, eu trouxe outros para você, mas você vai perceber que, principalmente nos aplicativos, são os mesmos, não tem nenhum problema na compreensão dos sinais. A terceira situação é a seguinte, no quadro nós temos a professora Maria, ela vai apresentar uma poesia em Libras. No entanto, a professora Cláudia está preocupada para que tudo ocorra bem e contará com a ajuda da professora Nilce para aprender os parâmetros linguísticos que compõem o estudo fonológico. Então, aqui, o primeiro fundamento, na verdade, da Libras é a fonologia. A fonologia, ela é um estudo linguístico que acontece também na língua portuguesa, certo? Como que as palavras elas são formadas, as primeiras pequenas partes que são fonemas, né? Za, esse estudo das partes pequenas de palavras. O mesmo vai acontecer com a Libras, como que um sinal ele é formado. Então, ocorrem 5 parâmetros fonológicos, nenhum sinal. É claro que tem alguns sinais que tem 4 parâmetros, mas esses mesmos parâmetros, eles são observados na realização dos sinais. Então, no quadro eu trago para você uma definição, que a fonologia, ela estuda as diferentes fônicas intencionais, não é, como eu acabei de dizer, e estabelece a relação entre os elementos de diferenciação e as condições que combinam uns com outros para formar palavras e frases. Para exemplificar, no caso da língua portuguesa, aqui nós temos
os fonemas, os principais fonemas da língua portuguesa, e eles são diferentes quanto ao seu modo e o ponto articulatório. Apenas um exemplo. O fonema F, tá? E o V é o mesmo ponto articulatório, você vai fazer, é o mesmo, mas o modo é diferente. Então, o F, você pode colocar a mão na frente da sua boca e faz faca, ó. Seu ventinho, não saiu? Coloca. Faz comigo o exercício do F, tá? O F e o A. Faca. O vaca não faz ventinho. É o mesmo ponto, a mesma articulação. Ó. É mesmo. Mas vaca não tem ventinho. Um outro exemplo. P e o B. Tá? Então, pato. Então, pato, coloca a mão na frente. Vai ser um pouquinho forte. Pato. Percebeu? Pato. Agora, bala. É o mesmo ponto articulatório, mas não é o mesmo modo. Ba, tá? Do bala. Coloca a mão na frente. Bala. Não tem nenhum sopro, né? Ele é suave. Então, é o mesmo modo articulatório, ponto articulatório, mas o modo de fazer é diferente. Vamos pensar agora na Libras, essa relação fonológica. No quadro, nós temos o seguinte, que a primeira tarefa da fonologia da língua de sinais é identificar unidades mínimas que formam esses sinais, diferentemente das línguas orais. Elas não serão orientadas pelo som, pela fonética. Então, a Libras tem fonologia, tem semântica, tem pragmática, tem sintaxe, mas não tem fonética, não tem o som, certo? Os sinais da Libras são formados pela combinação. Vamos ver o primeiro parâmetro. Esses estudos realizados primeiramente por Skoll, ele foi analisar a língua de sinais americana, esse linguista, e em 1960 ele identificou 3 parâmetros que é chamado de primários ou principais. O primeiro é a configuração da mão. Então, a configuração da mão significa a forma que a nossa mão ela realiza para fazer um sinal. Então, no quadro nós temos ali um conjunto de configurações de mãos. E os sinais eles são realizados com esses parâmetros, tá? E eu trouxe para você vários exemplos de sinais com a mesma configuração de mãos. Então, é a forma da nossa mão para fazer um sinal. No primeiro, nós temos ali essa configuração de mãos que é o Y. Então, nós temos evitar, perdoar, sofrer, faltar e voar de avião, com a mesma configuração de mãos. Então, vamos lá. Evitar, coloca na testa, evitar o movimento para fora. Perdoar ou desculpe, a mesma configuração de mãos. Sofrer, a mesma configuração de mãos, pode ser com as 2 mãos ou apenas uma mão. Faltar, né? Faltar de pessoa, né? Faltar. E voar de avião. Trouxe também. Agora, esquecer e estar com fome, né? Ou faminto. Uma outra configuração de mãos. Agora vai ser essa configuração de mãos, tá? Esquecer, ó, esquecer. Estar com fome. Fome, a mesma configuração de mãos. E fechar a janela, que seria um dos exemplos. Nós temos o porta, né? Assim, a mesma configuração de mãos, abrir e fechar. Então, você pode observar que com essa configuração de mãos, nós realizamos 3 sinais diferentes. Então, configuração de mãos é a forma da mão, que pode ser esta, pode ser esta. Vamos pensar nesta configuração de mãos. Então, nós temos lembrar, ver, com a mesma configuração de mãos. 2 pessoas andando ou andar, a mesma configuração de mãos. Então, cada sinal vai precisar de configurações de mãos. Parâmetro é o ponto de articulação. Então, o quadro traz para você uma figura que vai apresentar as possibilidades, ou seja, os locais que os vocábulos eles podem ser sinalizados, certo? Onde o surdo sinaliza, mas na testa, na bochecha, aqui no peito, na região de cintura, esses lugares, no dorso da mão, onde nós podemos ver os sinais. Alguns vocábulos para representar o ponto de articulação, olhem lá.
Coloquei agora configurações de mãos diferentes, mas o mesmo ponto de articulação que é a cabeça. Decorar, distrair e lembrar. Então, decorar é essa configuração de mãos. Ela está naquele quadro que eu apresentei falando sobre a configuração de mãos. Então, decorar, testa. Distraído, pode ser com as duas mãos. Distraído, certo? E lembrar, também região de testa. O que isso significa? Que alguns sinais, eles tocam alguma região do nosso corpo, outros são realizados no espaço neutro, não toca o nosso corpo, certo? Temos lá agora, descansar, gostar e estar presente, tá? Então, descansar, essa configuração de mãos, descansar, gostar, a mesma configuração de mãos, mas mudou o movimento, né? Ó, descansar e gostar. Estar presente, essa configuração de mãos, a mesma do decorar, a mesma, mas se você está vivo, aqui é uma questão cultural. Então, eles perguntam assim, a Sandra está na sala? Eles não assim, Sandra está na sala. Fala, Sandra, viva, está presente na sala? Então, estar presente também é uma questão cultural. Sentar, precisar e namorar. São vocábulos realizados no espaço neutro, não vai tocar no corpo agora, tá? Então, sentar, esta configuração de mãos, com esta configuração, são configurações diferentes, sentar. Depois, precisar, esta configuração, precisar. E namorar, os médios, namorado, ou podemos fazer namorar, com um movimento diferente, tá? Alguns sinais foram na região da testa, outros foram aqui no peito, agora sinais no espaço neutro. Então, todo sinal vai ter configuração de mãos adequada, ponto de articulação, tem alguns exemplos para você, e nós vamos ver os tipos de movimento, que também é um parâmetro, tá? Existem vocábulos que têm movimento e outros que não terão movimento. Eu trouxe no quadro para você observar. Ler, limpar. Esses têm movimento. Então, lavar a roupa, esta configuração de mãos, né, lá no tanque, lá na roupa, né, ou lavando a roupa, pode fazer assim também. Lavar roupa, ler, você vai colocar uma mão pausada, outra com esta configuração de mãos e movimento zigue-zague. Ler, então tem movimento. Limpar, ou estar limpo, ou limpar, né, limpar as coisas, limpar. Tá? Então, essas duas configurações diferentes para o mesmo vocábulo, espaço neutro e movimento direcional. Quadro, nós temos lá, lavar louça, ler os lábios e limpar um lugar, porque nós precisamos fazer a interpretação que são chamados de alguns classificadores também. Então, lavar a louça. Né? Como é que lava a louça na sua casa? Né? Um copo, né? Você vai representando como lavar louça. Ler os lábios, essa configuração de mãos, ler os lábios. Então, se você encontrar um surdo, você pergunta, sabe ler os lábios? Aí é só falar pausadamente que vai ajudar também a compreensão. E limpar. Então, limpar. Se é carro, como é que você vai lavar o carro? Limpar. Ou seja, tem tipo de movimento. Depois houve alguns outros estudos em relação à língua de sinais e foram acrescentados mais 2 parâmetros linguísticos, que é a orientação da palma da mão e os traços não manuais, que se referem às expressões faciais e corporais. Então, eu trago para você lá no quadro a orientação da mão. Observe o seguinte, que a orientação da mão, anota aí, é para onde a palma da sua mão está sendo representada. Então, no exemplo, eu trouxe não gostar e gostar. Então, é essa configuração de mãos. Gostar. Já aprendeu? Gostar. Não gostar. Para fora, ó. Não gostar. Um exemplo bem clássico, né, que eu gosto de dar para você, e é importante você, porque isso vai deixar claro, né, a necessidade de saber a orientação da palma da mão, é em relação a perguntar o nome. Porque o nome, quando eu pergunto o nome, a palma da minha mão fica para frente, né? Então, qual o seu nome? Quando eu vou responder o meu nome, é o contrário. Então, a palma da minha mão fica virada para mim. Meu nome. Então, de repente, está conversando com um surdo e você fica, qual o seu nome? Qual é o seu nome? Na verdade, você está fazendo meu nome. Tá vendo? Então, sempre qual que é a orientação da palma da mão? Pergunta para frente. Nome. Responde meu nome. A orientação da palma da mão é ao contrário.
Os traços não manuais, trouxe algumas figuras ali, porque as expressões faciais é um exercício mesmo que nós precisamos fazer na observação. Então, a expressão de raiva, de nojo, de medo, de tristeza, surpresa, alegria e outras expressões faciais, elas ajudam a representar ou dar o exato sentido no nosso discurso. Então, é indispensável o uso das expressões faciais. Mas as expressões faciais, elas precisam ser coerentes com o discurso, né? Então, se é alegre, é defesa, se é algo mais triste, mais sério, você incorporar as expressões faciais. Como aprimorar nisso, professora? Praticando. Então, frente ao espelho, sinal facial de bravo, de triste, de cansado, de alegre, né? Então você vai treinando as expressões faciais, que é um aspecto fonológico, né? Então são 5: configuração de mãos, a forma da mão para fazer o sinal, ponto de articulação, certo? Em alguma região do corpo ou no espaço neutro, certo? Movimento, sinais com movimento, outros que não tem movimento. Triste, não tem movimento, né? Então existem vários vocábulos que não terão movimento. A orientação da palma da mão, para onde a palma da mão está virada, certo? Amigo, a palma da mão é para cima, meu amigo. Não existe amigo assim. Por mais que o senhor falar, não é meu amigo de verdade, você, ó, mas não é um vocábulo, né? É uma brincadeira que eles fazem. Mas a palma da mão é para cima. Então, qual que é a orientação da palma da mão? E o último são as expressões faciais e corporais que ajudam a dar o exato sentido no nosso discurso. Finalizando, para resolver a situação problema, lá no quadro, nós temos o seguinte: a professora Cláudia, ela deve orientar a comunidade escolar que a poesia em Libras não recorre à rima como uma reiteração de sons, ou aqueles que são iguais ou semelhantes, tal como na língua oral, e sim a repetição de unidades mínimas. Por que os parâmetros fonológicos eles são importantes, principalmente nas poesias? Porque nós podemos utilizar a repetição, o ritmo, as expressões faciais, não é? E isso vai se tornar poético, né? Não são sons que se repetem, mas a ligação das configurações de mãos, o ponto de articulação, o movimento, as expressões faciais e corporais que vão dar sentido para aquela melodia, se música, para uma poesia, assim por diante. Certo? Assista o próximo vídeo e nós já voltamos. Quando você faz uso de todo o material didático, passa a conhecer teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! A professora Cláudia, ela quer conversar com a sua aluna, e eu trouxe lá no quadro o que ela pretende sinalizar. Então, diz assim: boa tarde, seja bem-vinda à sua cadeia. Nós estudaremos matemática e também português, 1 hora de matemática e 2 de português. Você já sabe somar e subtração? Sabe ou não sabe? Você quer aprender? Você tem um livro de matemática? Abra o livro na página 12, por favor. Tá? Então, essa frase, ela requer alguns conhecimentos agora morfológicos. A morfologia é o estudo de como que os sinais eles são criados, a composição, a decomposição dos sinais, a incorporação, são alguns elementos morfológicos que são nessa frase, tá? E que são indispensáveis no momento da sinalização. Então, no quadro, nós temos o seguinte: assim como as línguas orais, as línguas de sinais também são objetos de estudo para análises morfológicas que explicam não apenas a classe de palavras que compõem, como sua estrutura e o processo de formação de seus vocábulos. Fernandes diz que uma das diferenças entre o estudo morfológico na língua portuguesa em relação a Libras se refere de que na Libras a maioria
algumas outras línguas de sinais, elas são sintéticas, ou seja, ela tem uma estrutura que parece ser resumida, né, menor quanto da língua portuguesa, mas isso não significa que ela é inferior, né? Lembram de um dos mitos? Não é inferioridade, nós estamos falando de uma especificidade da língua brasileira de sinais. Quais são os elementos morfológicos que nós precisamos aprender e que estão ali naquela fala da professora Cláudia? O primeiro é o processo de derivação. No quadro, trouxe para você o exemplo de sentar e de cadeira. O que nós precisamos sempre nos recordar quando vamos fazer um processo de derivação? Os verbos, o movimento, o parâmetro fonológico, movimento, ele pode ser longo, tá? E repetido. Enquanto que no substantivo, ele é curto. Então, nós temos aqui cadeira, tá? É substantivo, cadeira. Então, curto e repetido, cadeira. O verbo, ele é longo, sentar. Então, a professora vai falar, ó, aquela é a sua cadeira. Pode sentar, tá? Então, substantivo, movimento curto e repetitivo. Verbo, o movimento é longo. Um outro exemplo, pentear o cabelo. Então, pente. Pente, movimento curto e repetido. Pente. E pentear o cabelo? Movimento longo, tá? Então, sempre o verbo vai ter essa característica, movimento longo, enquanto o substantivo, ele é curto. Um outro elemento morfológico é a composição. Então, na língua portuguesa, existem palavras que são compostas, tá? Enquanto na Libras, esse elemento também está presente, mas nem todas as palavras compostas da língua portuguesa serão compostas também em Libras, tá? Às vezes são simples. Nós temos ali a página, né? Que ele pergunta, qual a página do livro? Então, página e número. Então, livro para representar o objeto, número, isso significa página. E nós temos vários outros sinais que são compostos, por exemplo, escola, casa e estudar, tá? Composto. Locais,